Beleza, pessoal? Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tranquilo, né? Hoje a gente vai continuar respondendo. Hoje a gente vai responder as questões, tirar algumas dúvidas que vocês fizeram, né? E que eu vi que vocês tinham a olhar o que vocês tinham respondido, tá certo? Então, quem não lembra de mim, sou eu, professor Elton Dantas, e a gente vai continuar, certo? Valeu, vamos lá. Primeira questão. Por que a escrita foi escolhida como marco divisório da história e da pré-história? Pessoal, a gente tem que lembrar que a escrita ela foi escolhida por causa do período, o que os historiadores pensavam na época. Então, o que é que os historiadores pensavam na época? Primeiro, o que é a pré-história? Pré-história é algo que existia antes da história. É como se antes não houvesse história. A pré-história é que não tinha história. Então, para os historiadores da época, eles acreditavam que pessoas que não tinham desenvolvido a escrita não tinham história. Porém, a gente sabe que isso não é o que é aceitável hoje. As pessoas, porque história é toda relação entre seres humanos que deixa algum rastro capaz de ser compreendido. E os rastros que os seres humanos deixam não são só através da escrita. Existem outras formas que os seres humanos expressam a sua cultura, expressam a sua forma de pensar. Então, os contos que foram transmitidos oralmente, né, a história oral, os rastros deixados através da sua cultura material, né, através dos objetos que eles produziram, através das construções que eles fizeram. Então, foi definido a escrita justamente porque os historiadores acreditavam que antes da escrita não havia história. Então, antes da história, a pré-história. Beleza? Então, marquem aí, olhem aí, prestem atenção, anotem, corrijam o que vocês colocaram. Vamos para a próxima questão. Os povos que não têm escrita têm história? Eu já comecei a resposta no anterior. Eles têm história sim, porque existem outras formas de desenvolver, de você aprender essas relações que os seres humanos tiveram no passado. Então, se você pega um homem das cavernas, um homem que era definido como pré-histórico, do paleolítico ou do neolítico, eles vão deixar rastros. As ferramentas que eles construíam de ossos, de madeira, né, de pedra. O pessoal da idade dos metais também vão deixar rastros. Além do mais, vão deixar as pinturas rupestres, as roupas e as construções que eles fizeram, o que possibilita que o historiador atual, utilizando de outros estudiosos como os arqueólogos e os paleontólogos, vão poder compreender como essas sociedades viveram e como eram as relações que eles tinham entre eles. Então, os povos que não tinham escritas têm história sim. Até se a gente pensar nos povos indígenas pré-colombianos, eles não tinham desenvolvido a escrita. A escrita que a gente conhece, né? Mas eles tinham desenvolvido outras coisas que eram muito evoluídas. Então, se a gente pensar, os maias já tinham desenvolvido calendário, conseguiam compreender e calcular posicionamentos dos astros com muita precisão, né? Então, os povos da América do Sul também tinham grandes técnicos, desenvolviam ferramentas com grande habilidade, conhecimentos com relação ao meio ambiente, né, em que eles viviam. Então, tudo isso histórias, contos, né, orais que foram passados de geração em geração, que hoje é possível você apreender o que eles compreendiam, né, de como é uma sociedade. Então, sim, todos esses povos têm história, mesmo que não tenham desenvolvido a escrita, beleza? Vamos para o próximo. Anotem aí, corrijam, deem uma observação aí que vocês queiram. Qualquer coisa podem me contatar lá. Vamos para a próxima. Outra questão, o que são os mitos, né? Os mitos, pessoal, vão ser narrativas que vão ser transmitidas através dos costumes. Então, todo conto,
que tem o intuito de fazer alguma explicação de algo, vai ser um mito, contanto que ele seja transmitido através dos costumes, né? Não vai ter, vamos dizer assim, métodos mais, vamos dizer assim, empíricos para tentar fazer essa explicação. Vai ser muito mais uma questão de uma narrativa mesmo, de uma história, certo? Então, uma narrativa criada e transmitida por costumes. Coloquem só isso. E a última, qual é o papel dos mitos na sociedade sem escrita? E aí, essa eu acho que é uma pergunta bastante importante, porque o papel dela é ajudar eles a compreender o mundo que cercavam eles e a absorver determinados preceitos morais, legais até, dentro da sua cultura. Então, se a gente pegar cada uma das culturas, e até mesmo, a gente diz assim, de sociedade, na pergunta de sociedade sem escrita, mas não, a tradição oral, né, a escrita, os mitos, as histórias, as narrativas que são contadas hoje, ainda assim tem esse papel de construir uma compreensão do mundo que se desprenda um pouco das ideias metódicas da ciência. O que é que eu traduzindo isso tudo? Quando a gente ouve uma história, essa história ajuda a gente a se relacionar com os acontecimentos do nosso cotidiano. Então, quando você escuta lá, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, você tira uma moral daquela história. E se a gente pensar em qualquer outro mito, a função é a mesma. Beleza? Então, pessoal, essa é a última questão, né? Coloquei aí para vocês anotarem, se vocês quiserem, né? E qualquer coisa que vocês tiverem, podem me contatar pelas redes sociais, que eu venho aqui e faço um vídeo explicando, beleza? Valeu!